Bom dia, geral. Meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre o texto dissertativo argumentativo, mais especificamente sobre a produção do texto dissertativo argumentativo. Então, a primeira coisa que às vezes as pessoas perguntam é como começar um texto dissertativo, né? Eu costumo sempre dizer que você vai começar pelo fim. E aí as pessoas estranham e dizem, né? Como assim pelo fim? Você tem que saber o ponto onde você quer chegar no seu texto. Então, você vai estabelecer um roteiro para conduzir, né? Não só o seu pensamento, o seu raciocínio, como conduzir também o seu leitor. Então, você tem que ter claramente detalhado onde você quer chegar. Então, você vai saber o assunto que você vai estar discutindo e você vai delimitar esse tema, esse assunto, e vai estabelecer um ponto. Então, você não vai discutir de maneira abrangente, generalizada. Você vai colocar um ponto em discussão, onde você vai desenvolver uma tese, uma ideia, um ponto de vista coerente com argumentos, prevendo ou antevendo contra-argumentos, posições contrárias, ideias que não necessariamente são condizentes com as suas ideias, né? Condizentes com as suas ideias. Então, a primeira coisa a se estabelecer é onde você quer chegar, né? Aonde você quer conduzir o seu pensamento, concluir a sua ideia. E, obviamente, você vai ter ali um assunto, um tema. Então, a primeira coisa a se fazer é estabelecer em que ponto você quer chegar e traçar um roteiro, um mapa, né? Você vai fazer ali um roteiro no seu caderno, na sua folha, onde você quer chegar. Eu quero falar isso sobre esse assunto, eu tenho esse ponto de vista, e aí eu vou, num primeiro momento, estabelecer esse ponto. Estabelecido esse ponto de chegada, você vai traçar algumas diretrizes. Então, você vai estabelecer, a partir desse assunto, a delimitação do tema. Você vai falar de um ponto sobre aquele determinado assunto. Para isso, você vai estabelecer um ponto de vista. Ponto de vista é aquilo que você defende em relação àquele assunto. Então, vamos supor que eu vá discutir sobre a pandemia. O que nós vamos fazer em tempos de pandemia? É um assunto abrangente. Há vários pontos de vista a respeito. Há, inclusive, num primeiro momento, hoje nem tanto, mas houve num primeiro momento que negasse que isso exatamente estivesse acontecendo. Então, você tem um assunto amplo. Você vai delimitar, você vai falar, bom, eu vou tratar da questão da saúde mental. Então, eu vou falar de um ponto, de um tema a respeito desse assunto abrangente. Então, eu já delimitei meu tema, já sei onde eu quero chegar, né? Qual é o meu objetivo nessa dissertação, nesse texto que eu vou produzir. Então, eu já sei qual vai ser o fim. Sabendo disso, eu vou traçar um roteiro. Então, eu vou pegar um papel e vou escrever tudo que vier na minha mente, né? A gente chama isso de higienização mental. Tudo que eu pensar, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de censura. Obviamente, as primeiras ideias que vão vir na sua cabeça sobre o tema são ideias descartáveis, são lixo. É exatamente para isso que você tem que fazer essa lista e colocando ali, desde as ideias mais absurdas, você vai colocar ali 10, 12 itens, palavras, frases, assuntos que vêm à sua mente sobre pandemia. A partir daí, você tirou da sua cabeça aquela coisa que traz, né? Quem está fazendo redação, normalmente fala também, eu tinha tanto para falar sobre esse assunto, escrevi um parágrafo e agora deu branco, travou. Por quê? Isso acontece porque você não faz essa higienização antes de qualquer coisa, que é
aquele monte de ideia que não presta, aquelas ideias que você sabe que você pensa aquilo sobre aquele tema, mas que não é necessário você escrever sobre aquilo, falar sobre aquilo. São ideias descartáveis. Por isso, você tem que fazer essa listinha. Aí você vai riscar daquelas 10, 12 palavras ou frases que você estabeleceu ali, você vai riscar 10, vão ficar 2, 3. Aquelas 2, 3 é que vão estabelecer o seu roteiro sobre o que você vai falar no que a gente estabeleceu como exemplo aqui, da saúde mental em relação à pandemia. Estabelecido esse roteiro, você vai colocar ali, mais ou menos, né, a sua argumentação. Então, você estabeleceu um ponto de vista, você vai desenvolver um argumento ou 2 argumentos em cima daquela ideia. Então, por enquanto, eu estou falando só do conteúdo, o que você vai colocar na sua redação. Eu não estou falando da forma, como é esse texto argumentativo. Tá? Então, a partir do momento que você tem o assunto, você já tem o seu ponto de vista, delimitou o assunto, vai falar de um ponto, estabeleceu esse roteirinho em que você já descartou o que você não vai dizer, e aí você vai assumir um ponto de vista. Então, o ponto de vista é, por exemplo, que nós devemos buscar nesse momento, né, de isolamento, de cada um cuidar de si, dos que estão à sua volta, e aí o tempo vai passando, já estamos há mais de 100 dias nessa situação, e no nosso caso em específico, a coisa está num platô, nós não conseguimos baixar as contaminações, etc. Está um momento muito complicado para todo mundo, tal, e as pessoas já estão tendo problemas, né, com relação aí aos seus pensamentos, às suas ideias. Então, eu vou concordar ou discordar desse assunto, eu posso concordar em termos. Até certo ponto existe mesmo tudo isso, tal, mas, tal. Então, você vai, dentro daquela lista que você colocou das coisas que vieram à sua mente sobre esse tema, delimitado agora, você vai tratar da argumentação. Tratar da argumentação, você tem vários tipos de argumentos. O que é argumento? É você sustentar aquilo que você está dizendo. Então, se eu estou dizendo que existe uma pandemia, eu tenho que saber o que é pandemia, eu vou escrever o que é, eu vou falar quais são as condições para se estabelecer uma pandemia. Pan quer dizer geral, né? Não é só num lugar, não é uma epidemia, é uma coisa que pega todo o nosso planeta, tá? Não está localizado ali na África, nem aqui no Brasil. Isso que chama pandemia. E nós corremos o risco de entrar numa endemia, que é uma coisa recorrente num determinado lugar. Os outros países, as outras regiões já ultrapassaram isso, já estão com a coisa meio controlada e nós ainda não. Então, está todo mundo já voltando à quase normalidade e nós ainda estamos tendo que fazer um lockdown, por exemplo. Então, eu estabeleço isso e vou argumentar. Eu posso usar exemplos, posso falar da Itália, posso falar da Nova Zelândia, vou falar de exemplos positivos, negativos, o que deu certo, o que não deu, a quem seguir. Eu posso usar um argumento de autoridade. O que é autoridade? Tem um instituto de pesquisas, tem um pesquisador, tem um cientista, tem uma pessoa conceituada, então eu vou citar algumas coisas que ele diz ou que ele está trazendo sobre o assunto. Eu posso usar dados como argumento, estatísticas, né? Algum tipo de informação lógica. Então, eu tenho diversas formas de argumentação. E eu tenho um contra-argumento. Eu posso antever alguma ideia que alguém que vai estar lendo meu texto, ele vai se contrapor, falar, não concordo, ele vai pensar, obviamente, quando está lendo. Então, você antevê isso, coloca lá um parágrafo, porém, as pessoas que pensam de determinada forma, tal, pensem também que existe isso e aquilo, então você vai usar um contra-argumento. Então, o ideal no seu texto dissertativo é que você introduza o assunto, né, depois que você fez aquela higienização que eu falei, estabeleceu um roteiro, aí que você vai traçar um rascunho. Então, você vai escrever 2, 3 vezes antes de estabelecer um texto definitivo. No rascunho é que você vai colocar
essa estruturação que eu estou falando. Ah, mas isso tem que ser sempre assim? Não, é uma convenção, tá? Nós, na academia, na escola, estabelecemos isso, mas não existe uma coisa fechada, única. E que é o mais fácil, na introdução, você vai colocar o tema, delimitado ali a partir do assunto, vai dar o seu ponto de vista e vai já injetar ali uma ou duas considerações que você tem que desenvolver. Por isso tem que ter aquele roteiro para saber onde você quer chegar, porque o que você escrever ali na introdução, você tem que continuar desenvolvendo no decorrer do texto. O que você não colocou na introdução, você não deve falar. Por isso que tem que delimitar. Você tem várias coisas para dizer, mas você não tem espaço, nem como, nem tempo para dizer tudo aquilo. Então, você estabelece esse tema, esse ponto de vista e as vertentes ali que você vai colocar, no máximo 2 itens, né, daquela lista que eu falei, e aí você vai desenvolver em 2, 3 parágrafos seguintes. São os desenvolvimentos. Ali você vai colocar o seu argumento defendendo o seu ponto de vista. É ideal também que você coloque um contra-argumento. E no parágrafo final, você vai concluir. Você vai retomar de forma sintética os pontos essenciais que você defendeu. Pode fazer uma proposta, né? Se você estiver fazendo uma redação do Enem, você faz uma proposta de intervenção. Então, sempre que eu estou discutindo um tema, eu adoto um ponto de vista, argumento, só que não adianta eu ficar também falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu não coloco o que eu posso contribuir, né? Com o que eu posso contribuir, né? Eu não vou, obviamente, apresentar uma solução, eu sei como resolver, mas eu posso colocar que as pessoas, o cidadão, a sociedade, né? Pode fazer para minimizar aquele problema, para dar uma contribuição a partir daquelas ideias que você desenvolveu e tal. Então, mais ou menos, o texto dissertativo argumentativo é, em tese, isso. Tá? Eu não vou me alongar muito aqui, mas, em essência, é essa questão que você tem que resolver aí no seu texto dissertativo argumentativo. Correndo por fora, obviamente, e não tão, né, tão importante quanto, é a questão gramatical, a norma culta da língua portuguesa. Você tem que seguir as regras de concordância, tem que saber o que é coesão e coerência, tem que ter a colocação ali, de preferência na terceira pessoa do singular, num ponto de vista que você, obviamente, está dando sua opinião, é uma coisa pessoal, né? É uma ideia sua, mas a colocação no papel, na folha, você coloca de maneira impessoal, ou seja, você usa a terceira pessoa do singular. No máximo, num texto muito bem conduzido, você coloca a primeira pessoa do plural, que é nós, né? Fazemos isso, pensamos aquilo e tal, mas em tese você usa a terceira pessoa, o verbo na terceira pessoa do singular, e presta muita atenção na linguagem, usar a norma culta, não precisa ser uma língua erudita, muito elaborada, mas as expressões precisam ter um certo nível ali de linguagem, né? Uma linguagem mais elaborada, porém respeitando as normas da língua portuguesa, a colocação, a regência, as conjugações verbais, a concordância, a pontuação, tá? Então, são essas dicas que eu queria deixar para você que vai produzir um texto dissertativo argumentativo. E um pré-requisito para isso essencial é a leitura, é a ampliação do vocabulário, é o acompanhamento das coisas que acontecem à nossa volta, em termos de notícias, de reportagens, nas diversas camadas aí de informação, né, de diversos assuntos. É bom estar sempre acompanhando, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Um abração, tudo de bom, se cuidem e vão treinando. Tem que escrever bastante para treinar como fazer esse texto.